Boa noite, irmãos. Lá em Gálatas 2, 12, a palavra diz o seguinte: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Amém? Então, essa palavra é forte. Pedro, você sabe que Pedro andou com Jesus, né? Pedro, ele foi um apóstolo de extrema importância, um dos principais, que andou com Jesus, que Jesus falou: tu me amas, Pedro? Né? Jesus repetiu 3 vezes para ele: tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, neste momento aqui, Pedro ele estava com os gentios, que é o povo não judeus, né, como nós, que é os incircuncisos, e eles sendo circuncidados e nós os incircuncisos. Então ele comia com os gentios, comia ali no meio daquele povo, e quando chegou Tiago e os outros, ele simplesmente deu uma disfarçada e dissimuladamente deixou-os de lado. Então, qual foi a ação dele? Né? Qual foi a atitude dele como cristão, como homem de Deus? Foi, para não ser uma palavra dura, mas ele foi meio que hipócrita, né? Comia com os gentios. O cartãozinho do carrinho, cadê seu? Está na carteira lá, ali, ó. Então ele comia com os gentios dissimuladamente, e quando chegou os deles, ele deu uma disfarçada e saiu fora. Então o que eu quero dizer com isso? Um homem de Deus, um homem cristão, fervoroso, tem uma história incrível, né? Mas não vai ser isso que vai desabonar. Cadê a carteira dele? Tá ali, ó. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos confiar no homem. Então, eu percebo que muitas vezes eu vou falar de Deus para alguém, ou qualquer outra pessoa vai falar de Deus para alguém, vai falar de Jesus Cristo, vai falar de salvação, e a pessoa então ela faz um pré-julgamento da minha pessoa. Fala: meu, quem é esse cara, né? Qual a história que ele tem, né? Porque eu era assim. Então muitas pessoas às vezes vinham falar de Deus para mim, vinham falar de Jesus Cristo, de salvação. Então eu analisava a história desta pessoa. Então quando eu fazia isto, quando eu praticava isto, muitas vezes você está próximo ali de receber uma revelação de Jesus. Você está próximo ali de se render verdadeiramente a Cristo através do Espírito Santo, mas quando você vem esse pensamento negativo, então o Satanás, ele age aí. Então ele age no seu entendimento, no seu intelecto, então você se fecha, então aparecem as escaras na sua visão, e você então não consegue entender o propósito daquelas palavras. Por exemplo, o que eu estou falando aqui para mim é uma coisa óbvia, mas eu tenho certeza que muitos não entenderão. E sei também que alguns até estavam prestes a entender, mas devido a um pré-julgamento, ou da minha pessoa, ou de outras que ele conhece, que também talvez sejam cristãos, e não dá bons testemunhos
Então ele acaba perdendo a salvação por conta disso. Então Pedro ele andou com Jesus, ele era um homem salvo, um homem que tinha o Espírito Santo, um homem que ganhou almas, um homem que tem uma história maravilhosa. Mas em dado momento ele agiu como um homem carnal. Nós somos assim. Nós somos assim. Eu já tive situações de estar na presença de Deus, estar orando, tudo, e às vezes acontece alguma coisa, um acidente com um carro, alguma coisa, e você muda, você tem uma ação da carne, né? Uma ação que Deus não se agrada, mas se você é um homem de Deus, imediatamente você vai e pede desculpa àquela pessoa, pede perdão a Deus e a vida continua. Então, assim, você não pode olhar para o homem. Quando alguém vier trazer uma palavra para você, não olhe o testemunho dessa pessoa que está falando com você e nem olhe o testemunho de alguém, talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, que muitas vezes falou de Jesus Cristo, que muitas vezes falou de Deus, mas não tinha um bom procedimento. Então você acaba julgando essa pessoa, você coloca Jesus Cristo no mesmo bolo ali de julgamento, na mesma situação de julgamento, e você pode perder a salvação por isso. Então essa é a palavra que eu queria trazer para todas as vezes que alguém trouxer uma palavra para você, procure refletir na sua vida, não na vida da pessoa, ou não no outro testemunho, reflita na sua vida, se a sua vida está legal, se você está realmente diante das coisas de Deus, praticando aquilo que Deus se agrada, ou aquilo que Jesus falou. Procure refletir nisso e dê uma chance para você. Não é nem dê uma chance para Deus, para Jesus ou para a pessoa, mas dê uma chance para você, para que você seja salvo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe essa palavra a todos quantos a receber. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado.